Hebreus 11, de 1 a 7. Na última mensagem eu foquei no capítulo 10, 35 a 39. A mensagem que o autor da carta aos Hebreus faz um apelo à perseverança. Se você acha que não é fácil ser crente hoje, imagine você vivendo entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. Os judeus convertidos ao cristianismo padeciam, porque eles eram perseguidos pelo fato de serem judeus e eram perseguidos pelo fato de serem cristãos. Eu sigo o entendimento de que esta carta foi escrita por um líder de influência na igreja de Jerusalém, que escreve esta carta a irmãos que estavam em Roma, o epicentro do mundo. E esta carta promete ou propõe a ser um encorajamento, porque muitos desses judeus recentemente convertidos ao cristianismo estavam pensando em retroceder, em abandonar a fé. Qual foi a última vez que você pensou em desistir? Essa semana faleceu Cid Moreira, com seus 97 anos. Eu li um trecho do seu testemunho, que, pasmem vocês, foi publicado pela Veja Online. E que Cid comentou numa noite de angústia, ele disse: eu preciso de um sentido, de uma orientação para a minha vida. Mesmo cercado de fama, mesmo cercado de popularidade, Cid Moreira é um dos poucos, ou foi um dos poucos funcionários da Rede Globo de televisão com contrato permanente. E ele disse naquela noite: eu preciso de uma direção, de uma fé. E ele fez o voto de que, caso o Senhor preenchesse o seu coração, ele iria desenvolver um projeto de narração de porções da Bíblia. E aí o restante da história você já sabe, e você já deve ter ouvido algumas porções da Bíblia, o livro de Salmos e outras partes da Bíblia narradas por ele. Chega um determinado momento da vida que a gente precisa dizer: Deus, o Senhor existe. Alô, o Senhor existe? Fala comigo. E quando a gente encontra essa fé, e quando a gente se apega nessa fé, a gente passa a ter confiança. Daí então a parte final do capítulo 10 diz assim, 10, 35 a 39. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo, aleluia, viverá pela fé. É de fé que o crente vive. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, diz o autor aos Hebreus, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos da fé. Diga: eu sou da fé.
Nós somos da fé para a preservação da alma. Nesse ponto aqui, o autor aos Hebreus, que começou a sua carta falando da superioridade de Cristo em relação aos pais, aos anjos, aos profetas, a Moisés, a Josué, a Arão, capítulos de 1 a 4, 13. Depois de capítulo 4, 13 até 10, 18, ele fala sobre a superioridade de Cristo em relação ao sacerdócio de Arão, o sacerdócio de Cristo, isto é, Cristo nos representa diante do Pai. Você ouviu muito nessa eleição, nessa campanha, eu quero te representar. Jesus nos representa. Ele é o nosso sacerdote por excelência. E agora então, em 10, 19 até 13, 25, o argumento do autor é que a nossa fé, preste atenção, nos faz viver uma vida excelente, superior a qualquer outro tipo de vida. Não tem nada a ver com Gilberto Gil, andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. O Gilberto Gil ainda não conhece essa fé. Oremos para que ele encontre. Porque não é essa fé de dias melhores. Um dos grandes dramas, abrindo um rápido parênteses aqui, da academia, não academia de estudo, né, que eu gosto, mas é academia de exercício, são as músicas, não é? E a gente fica com aquelas músicas. Uma das músicas que precisa mudar a playlist, lá já falei com a minha orientadora lá, não sei se é a orientadora que chama, falei, essa playlist precisa mudar, né? Dias melhores virão. Mas não se sabe. Não é assim. Isso é otimismo, mas não é fé. Otimismo é uma coisa, fé é outra coisa. Fé não é desconfiar das evidências. Fé não é estar gripado. Quem estava resfriado ontem? Zé Limari. Fé não é dizer, eu não estou resfriado, eu não estou resfriado, eu não estou resfriado, está repreendido. Isso não é fé. Isso é sandice, inocência, bobeira. Você está resfriado. Fé é crer apesar das evidências. No exemplo do resfriado, fé seria dizer, eu estou resfriado hoje, mas eu vou me medicar e o Papai do Céu vai me abençoar, que amanhã eu vou estar melhor. Deu para entender? A ilustração é fraquinha, mas é só para deixar claro. Fé não é negar aquilo que está acontecendo em nosso entorno. Fé é, a despeito de tudo isso, manter a confiança de que o justo sobrevive por causa da fé. Vamos ao texto? Hebreus 11, de 1 a 7. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Loucura, loucura. É a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Haja fé. E aí agora nós temos aquilo que eu estou chamando de retratos da fé. Estão comigo? Vamos tirar foto. Primeiro retrato. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo que obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus
quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Uau! O sangue de Abel ainda clama desde a terra. Está lá em Gênesis. Vamos tirar outra foto, Vitória. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado. Para Enoque tem que tirar foto rápido, né? Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. O negócio não é acreditar que Deus existe. Qualquer idiota acredita que Deus existe. É crer que Ele existe e que recompensa os que o buscam. É um outro nível de fé. Terceira foto, que Deus nos dê tempo e energia. Mas essa foto eu preciso tirar. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. E olha que não tinha chovido ainda até então, gente. Ninguém sabia o que era chuva. Hoje, se falar o seguinte, constrói a arca porque vai chover. O angrense sabe que a chuva costuma fazer estragos. Mas Noé não tinha ideia nem do que era chuva, irmã Olinda. Não sabia nem o que era chuva. E fez uma arca por conta de algo que nem sabia o que era. Isso é fé. Construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Deus, por favor, traga a tua igreja fechada aqui com a tua palavra, sem se locomover, sem se desviar, ouvindo de ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Iago, dando um clique, meu filho, por favor. A fé é a resposta em forma de um coração inclinado a um Deus que incessantemente nos busca para termos experiências com Ele. Fé, nos 3 retratos que a gente vai tratar nesta noite, Enoque, Noé e Enoque, Abel, Enoque e Noé, todos os 3, bem como os que a gente vai ver no domingo que vem, que vai ser só Abraão. Não, só Abraão não, vou pegar também um pouco de Isaac, de Jacó e de José rapidinho. E a outra foto de Moisés. E outro, nós vamos tirar fotos de alguns que são citados apenas rapidamente. E pela fé nós vamos tirar fotos também de gente desconhecida. Mas gente que inclinou o coração, queridão e queridona. Isso é emocionante. Inclinou o coração a um Deus que incessantemente nos busca para termos experiências com Ele. Você sabe o que é fé? Fé é buscar um Deus que quando você o encontra, Ele fala, eu sempre estive à sua procura. Fé não é o fato de você buscar a Deus nos seus próprios termos. Não se trata de você estabelecer a busca de acordo com aquilo que você tem de entendimento pessoal.
tinha fé que daria bateria, né? A fé verdadeira, preste atenção, é aquela que crê em algo que Deus disse. Você precisa colocar uma coisa na sua cabeça: se Deus disse, você tem que confiar. Você pode esperar. A fé verdadeira é a fé que confia em Deus, única e exclusivamente, a despeito das circunstâncias externas. E algo muito interessante também é saber que a fé nunca vem sozinha. Por isso que ao longo do texto você tem pela fé, pela fé, pela fé. A fé produz boas obras, frutos morais, muda o seu jeito de viver, faz você desenvolver virtudes e afasta você de vícios e pecados. De tal modo que, concordando com Silas Campos no seu livro, fé é mais do que um mero acreditar. Fé, Tiago vai dizer, sem obras é morta, porque a fé produz boas obras. Esse capítulo 11 de Hebreus é tão importante quanto a temática da fé, por uma razão. A palavra fé aparece 32 vezes na carta aos Hebreus, 340 vezes na Bíblia toda. E só nesse capítulo aparece 24 vezes. De 32 vezes do livro, 24 vezes está aqui. Então, rapidamente, dando um clique aí, Iago, vamos definir ou continuar nessa definição de fé. O que é fé? Fé é a certeza de coisas que se esperam. E a palavra certeza aqui tem a ver com firmeza, estabilidade. É a mesma palavra que costumava ser usada como escritura de um imóvel que se comprava. Então, é algo inabalável, é algo real, é algo que não se coloca dúvidas, é certeza, certeza absoluta. Aquilo que ainda se espera se torna real, sólido. Usando o radical da palavra, substancial. Isso é fé. Além disso, o texto diz: fé é a convicção de fatos que não se veem. De tal modo que essa convicção é resultado de uma persuasão interior. É uma convicção que brota de dentro. As coisas invisíveis existem, e a partir do que é invisível, tudo aquilo que é visível se estabeleceu. De tal modo que
A fé, então, é essa persuasão, é essa genuinidade de convicção de que aquilo que é eterno governa tudo aquilo que é transitório. É um argumento que nos leva, por exemplo, a uma reflexão filosófica, mas é interessante. A proposta de C.S. Lewis, por exemplo. E aí eu sei que talvez você tenha que prestar atenção, porque ele vai nos fazer pensar nessa declaração. Imagina comigo, ele diz: certamente encontrar no mundo eterno alguém por quem seu amor neste mundo, por mais forte que tenha sido, não foi mais do que natural, não seria nesse sentido nem mesmo interessante. Não seria como encontrar na vida adulta alguém que parece ter sido um grande amigo durante o ensino médio, unicamente por causa de interesses e ocupações comuns? Se não houvesse nada mais, se ele não fosse um amigo do peito, ele agora seria um perfeito estranho. E nenhum de vós joga queimada agora. Vocês não são próximos. Você não precisa mais trocar a ajuda com a lição de francês pela ajuda com a aritmética. E aí C.S. Lewis termina o seu argumento de maneira que eu julgo que seja mais clara na nossa apropriação do que vem a ser essa convicção. No céu, eu desconfio, um amor que nunca tem incorporado o amor de Deus seria igualmente relevante, pois a natureza terminou. Tudo que não é eterno está eternamente ultrapassado. Em outras palavras, fé é algo que você sente de uma realidade que você nunca presenciou e nunca viveu. Fé é ter saudades de um lugar que você nunca frequentou. É ter a certeza de que foi Deus que falou algo a você, mesmo você nunca tendo visto falar e ouvido falar antes. Por isso que é persuasão íntima. Por isso que Bernardo de Claraval, no século XII, vai dizer: o que é o amor de Deus? Ninguém sabe, exceto os que são amados. Porque é sublime. É sublime. Nesse sentido, tudo que não é eterno está eternamente ultrapassado. Porque nós não nos guiamos, preste atenção, por aquilo que vemos. A nossa vida não é governada pelo que tocamos. Isto é pobre, é trágico, é irrisório. Pela fé, nós cremos no impossível e nos guiamos não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Não é pensamento positivo, não é viver assim do tipo: eu já tive experiências nessa área, então eu sei que, eu presumo que vai dar certo. Não, não. É diante de todas as evidências contrárias, continuar dizendo como Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e por minha causa ele vai se levantar. Essa é a fé genuína. É a fé que nos permite crer que o futuro e o presente e o invisível se tornam
compreensíveis, assimiláveis. E a gente trata o futuro como o presente e o invisível como o visível. Fé é estar certo de que o que esperamos, mesmo que não vemos, podemos ter certeza. Fé, John MacArthur vai dizer, não está baseada em evidências empíricas, mas é uma segurança que temos de que Deus é a maior dádiva da vida. Qual o maior dom de Deus? Uma rápida resposta: Ele mesmo. Qual é a maior prova da existência de Deus? Aquilo que cremos acerca dele pela palavra. Fé é a convicção de que aquilo que Deus diz na palavra dele é verdade. E isso gera uma certeza profunda de que não somente outros, mas eu também, e o Catecismo de Heidelberg diz isso, eu também tive os meus pecados perdoados. Eu estou em paz com Deus. Eu recebi a salvação. Eu tenho certeza da vida eterna. Por isso que, pela fé, versículo 2, os antigos obtiveram bom testemunho. E a palavra testemunho aqui é mártir. Morreram, passaram por lutas, por provas atrozes, mas continuaram crendo, confiando que aquele que lhes deram a palavra, era fiel para cumprir. É isso. Por conta disso, versículo 3, é a fé que entendemos, e a palavra, o verbo entender vem de mente. Nós conseguimos colocar em mente, a nossa mente em ordem, de que o visível veio existir das coisas que são invisíveis. Spurgeon vai dizer de que esta fé é a declaração de que Deus fez todas as coisas, e as coisas que se veem são feitas a partir das coisas que não se veem, de modo que o fundamento de tudo não é o que a gente vê, mas é o que não se vê. Nesse sentido, se segurem na cadeira, não deixa dar um nó na sua cabeça, o que vemos é ilusão, é apenas um sonho. Aquilo que nos rodeia são transitórios. Tudo passa. As únicas coisas eternas são as coisas que não vemos. Elas sim permanecem para sempre. É aquilo que Provérbios de Salomão vai dizer no capítulo 3, 19 e 20. O Senhor com sabedoria lançou os fundamentos da terra, com inteligência estabeleceu os céus, pelo seu conhecimento os abismos se romperam, as nuvens destilam o orvalho. Isso é fé. Também a fé genuína não é apenas crer de que existe um ser divino, mas é crer que o Deus da Escritura, revelado aqui, é o único Deus real e verdadeiro. Salmo 33, 6 vai dizer: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca
o exército deles. E no verso 9 do Salmo 33 ainda diz: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Olhe para mim, queridão e queridona, por favor. A fé não se estabelece pela superstição, por uma crença vazia no nada. Fé é crer que quando os céus e a terra não existiam, e tudo era sem forma e vazia, houve uma declaração: haja luz, e houve luz. Haja separação das águas, e houve separação das águas. Surgindo terra seca. Quando Deus cria os luminares dos céus, quando Deus estabelece a rotação da terra e o movimento da terra em torno do sol, orquestrado pelo seu divino poder de arbítrio, de governo, fazendo existir a noção do que é dia, do que é noite, do que é semana, do que é mês e do que é ano. Todas as coisas sendo mantidas por meio de uma ordem divina. Um cosmos que surgiu em meio ao caos. O autor aos Hebreus precisou então tirar alguns retratos, preste atenção, para ficar mais claro. Então ele começa falando de Abel. Daí então o segundo ponto, retratando a fé. Abel é uma fé que adora. O versículo 4 diz que ele oferece a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. E ele obtém testemunho de ser justo, tendo sido aprovado quanto à sua oferta. Abel, nós temos uma fé que é uma resposta a uma ordem divina que nós não sabemos precisar qual era. O texto de Gênesis é muito claro ao dizer no capítulo 4 de que aconteceu ao fim de um certo tempo que Caim traz do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, traz das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim, da sua oferta, ele não se agrada. Olhe para mim, queridão e queridona, pensa comigo aqui. Deus havia dito: eu quero uma oferta. Caim não entendeu direito qual seria essa oferta. Porque na mentalidade divina, e a gente vai ver isso ao longo da história, sem derramamento de sangue não há salvação. Teria que ser uma oferta que custasse um sacrifício, que alguém tivesse que entregar a vida. Fruto da terra não morre, é ser vivo, morre também, obviamente, mas não derrama sangue. Caim não entendeu. O que fez com que Caim não entendesse isso, nós vamos levar para a eternidade. Mas Abel entendeu. E ele traz então do seu rebanho o melhor, a primícia. E ele oferece, e o Senhor se agrada dele. Davi, certa feita, disse: eu não vou entregar ao Senhor sacrifício que não me custe algo. A fé faz você entender aquilo que Deus está lhe propondo.
mesmo que Deus não lhe deixe claro, porque fé não é seguir a Deus com os olhos no seu GPS. Fé é seguir a Deus em obediência naquilo que você não entende. Abel é destacado aqui, porque ninguém antes havia se aproximado para adorar a Deus. Deus apenas pediu que lhe trouxessem uma oferta. Abel não tinha uma Bíblia para apresentar a história da redenção. Abel só tinha uma coisa: o coração voltado para obedecer. Obedecer sem questionamento, obedecer a despeito do que vai estar nos custando algo. Caim, queridão e queridona, ofereceu a oferta seguindo o seu caminho, o seu jeito. Ele ignorou as instruções de Deus. Ele inventou a sua própria forma de culto. Por isso que Deus recusou a sua oferta. Abel foi reconhecido como justo pelo próprio Jesus, está lá em Mateus 23, 35, onde Jesus chama ele de o justo Abel, porque ele havia sido justificado, aprovado, porque insistiu em obedecer diante de uma realidade que ainda não lhe era tão clara, tão objetiva. Por que mesmo depois de morto, Abel ainda nos fala, preste atenção, porque ele morreu por ter cometido o crime de ter sido sincero em seu culto a Deus. A única culpa de Abel, por isso que ele é justo, foi de ter sido obediente. Ele nos fala até o dia de hoje, porque eu e você, quando nos submetemos a ouvir a voz de Deus e a obedecermos, e a sacrificarmos ao Senhor aquilo que nos custa algo, na nossa pureza sexual, na nossa obediência quanto ao comportamento e ética no trabalho, na nossa perseverança em meio a severas oposições, quando nós insistimos em fazer o que é certo, mesmo o mundo inteiro celebrando o que é errado, nós estamos debaixo da bênção de Abel, o justo. Queridão, queridona, a despeito de tudo, mesmo que você perca a vida, mantenha-se obediente. Abel é a fé que obedece. É a fé que insiste em fazer aquilo que recebeu de Deus, que deveria ser feito. O segundo retrato é Enoque. Enoque é a fé que anda, é a fé que agrada a Deus. Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, porque Deus o levou para si. E antes de ser levado, ele obteve testemunho de que agradava a Deus. Em Gênesis 5, 21 a 24, na linhagem de Enoque, vai aparecer a expressão: Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si.
ele disse: eu vou agradar a Deus. Entre agradar os homens, olhe para mim, entre agradar a mim mesmo, eu vou agradar a Deus. A maior ambição da vida de Enoque era andar com Deus. Andar com Deus. Deus, eu quero andar com você. Deus, seja meu amigo. Deus, seja meu companheiro de jornada. Não é apenas a fé que anda, mas é a fé que se comporta de acordo com tal. Enoque viveu em comunhão com Deus, amados. Enoque foi parceiro de Deus, amigo de Deus. Ele agradou a Deus em tudo. É exemplo para nós, segundo o versículo 6, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que buscam. Essa ideia de Deus que se aproxima e da minha necessidade de me aproximar igualmente a Ele, me faz crer, por exemplo, naquilo que está em Hebreus 7:25, que Deus salva totalmente os que por Ele se aproximam. Jesus salva totalmente os que por Ele se aproximam de Deus e vive sempre para interceder por eles. Chegava um momento do dia, a mulher de Enoque pensava assim, perguntando para os filhos: fulano, cadê o seu pai? E o filho dizia: ele está andando com Deus. De repente no trabalho, Enoque envolvido com seus afazeres, em meio a tantas tarefas, de repente ele se ausentava, e os amigos do trabalho já sabiam: se Enoque não está aqui, é porque ele está andando com Deus. Eu já contei aqui a história de uma criança na EBD que explicou por que Deus tomou o Enoque e levou para cima. A menina contava a história o seguinte: todo dia Deus chamava Enoque para uma caminhada. Enoque, vem andar comigo. E chegava um determinado ponto da jornada, Enoque dizia: como é bom caminhar contigo, Deus, deixa eu voltar para casa. E voltava. Só que na cabecinha daquela criança, para tentar entender por que Deus o havia tomado, ela explicava que um certo dia, Enoque andou com Deus tanto. Repita comigo: tanto. Enoque andou tanto com Deus, que teria chegado num determinado ponto, em que Enoque disse: poxa, eu estou tão longe de casa. E Deus teria dito para ele: e você está perto da minha. Vamos para lá então. Quem tem fé, tenha certeza de que a gente, quando vai caminhando com Deus, a gente vai caminhando tanto, que chega um determinado momento que aquilo que a gente vive na terra passa a ser tão irrisório, passa a ser tão pequeno. Me permita usar essa palavra, tão pueril, que a gente pensa o seguinte: o que eu estou fazendo aqui? Quando a gente crê que a fé nos recompensa, e a recompensa diz respeito a uma vida com Deus, e quando a gente entende que aquilo que a gente valoriza tanto aqui na terra, quer ver um exemplo? Ouro. É o que a gente valoriza muito aqui na terra. Lá no céu as estradas vão ser de ouro. O que a gente valoriza tanto aqui na terra, nós vamos pisar na eternidade.
como o asfalto. Eu vejo as pessoas neste mundo brigando por tanta coisa banal, fazendo questão de tanta coisa. Enoque nos ensina, se Abel teve uma vida curta, porque era justo, foi assassinado pelo seu irmão, por conta de um acesso de ira, morreu por Deus ter aceito a ele e a sua oferta. Enoque não experimentou a morte, porque a sua comunhão com Deus era tão intensa, que Deus o chamou para morar com ele. O terceiro e último retrato da fé é Noé. Noé é a fé que prega. Pedro vai chamá-lo, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 20, de que Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto ele preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Noé é exemplo de alguém que confiou tanto em Deus, que diz o texto que, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, ele constrói uma arca para a salvação de sua família. Ele, para usar uma expressão de Pedro, é um pregador da justiça. Ele é alguém que tinha um compromisso, amados, com aquilo que ele recebeu de Deus. Nesse sentido, ele condenou o mundo da época. Olhe para mim, porque sabe quantos anos Noé levou para construir a arca? 120 anos. Queridão, queridona, você acha que o tempo que você está pregando para os seus entes queridos, para os seus amigos, para os seus queridos, enquanto constrói uma arca, enquanto constrói um testemunho de vida, de fé, você acha que está levando muito tempo? Noé levou 120 anos. E com a sua pregação, ele condenou o mundo de sua época e se tornou herdeiro do mundo por vir. Queridão, queridonas, o tempo está chegando em que temos que, como Noé, acreditar, e o próprio Jesus disse, né? Assim como foi nos dias de Noé, Mateus 24, assim será também a vinda do Filho do Homem. Preste muita atenção nisso daqui. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Olhe para mim, vigiem, porque não sabem, vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Eu não sei quanto a você, mas isso deveria nos deixar realmente
extremamente tocados. De certo modo, eu ouso dizer até que isso deveria nos tirar o sono. Em 2 Pedro capítulo 2, Pedro vai falar o seguinte: muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Noé continua pregando. Noé continua pregando. Não vou ler o texto todo aqui de 2 Pedro. O primeiro mundo foi destruído por água. Noé. Este mundo será destruído por fogo. Mas o fim virá. Em 2 Pedro 3, 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Só leva para o coração essas duas aplicações finais. Fé não é crer no desconhecido, é crer no invisível. Por que não é crer no desconhecido? Porque a palavra está aqui. Ninguém hoje mais é inocente. Aquilo que não pode ser conhecido, só pode ser temido. Agora, aquilo que é invisível, tem de ser crido. E a última. Podemos passar anos de nossa vida sem nunca nos darmos conta de que Deus fala conosco. Mas quando Deus decide nos convencer disso, nesse ponto a nossa vida muda. Hoje, aí eu tenho que ler Hebreus, né? No capítulo 1. Antigamente Deus falou. Estão comigo? Muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Deixa a última tela. Para terminar, Deus faz umas coisas assim que a gente entende que é de Deus mesmo. Eu não pedi a Débora que nós terminássemos o culto hoje com uma canção que logo mais iremos cantar. Eu pensei, a fé é a resposta em forma de um coração inclinado a um Deus que incessantemente nos busca para termos experiências com Ele. Mas eu pensei o quanto que nos nossos dias
Já se tornou estranho falar de um Deus que matou o seu próprio filho para satisfazer a sua própria ira, que era antes destinada a nós. Está fora de moda falar em um Deus que se ira todos os dias. Está fora de moda falar de que foram os nossos pecados que manteram Jesus, ou mantiveram Jesus na cruz e não os cravos. Está fora de moda acreditar que a salvação é grande, não porque nós valemos muito para Deus, mas ela é grande porque nós não valemos absolutamente nada para Deus. É tão verdade que a canção que nós vamos cantar ao final do culto, Só em Jesus, composta por um irlandês chamado Keith Gate. Recentemente, uma das alianças ou igrejas, grupo de igrejas presbiterianas dos Estados Unidos, pediram permissão para que essa música que nós vamos cantar mais tarde fizesse parte do inário da denominação. Só que pediram para o autor retirar aquela expressão que mostra o peso da expiação dos nossos pecados, ao falar de que, através do sacrifício de Cristo, Deus satisfez a sua própria ira, e pediu para que em troca colocasse algo como: através da cruz Deus revelou o seu amor. O autor não aceitou a mudança, não teve o seu hino aprovado no inário daquela denominação. Mas ele disse o seguinte: o nosso mundo, preste atenção, precisa urgentemente da esperança de saber que a obra expiatória de Cristo é profunda e ampla o suficiente para cobrir os pecados mais graves e o desespero mais profundo. Daqui a pouco, ao distribuirmos os elementos da ceia, vamos cantar o hino Remido. Perdoado. E porque nós cremos que esse perdão é real? Porque os nossos pecados são reais. E para terminar ainda com o que Kate comentou, Cristo levou por nós o peso do pecado do mundo. Ele sentiu profundamente o sofrimento de estar separado de Deus, algo que nós jamais iremos compreender, mas que ao olharmos para Abel, o justo, que por obediência fez o que Deus pediu para que ele fizesse, mesmo ele tendo uma vida muito breve por conta disso, mesmo diante de Noé, de Enoque, que a despeito de uma geração perversa ao entorno, decidiu andar com Deus e ter comunhão com Ele até ser arrebatado ao céu. E por fim, assim como Noé, que pregou durante 120 anos para ter apenas a sua família convertida.
e condenou o mundo da época. Pregador da justiça que creu na própria justiça que pregava. Com base nesses retratos, é que nós nos aproximamos à mesa do Senhor, para dizer que por conta de Cristo, nós nos tornamos, pela fé, filhos e filhas perdoados. Fomos perdoados. Fomos perdoados. É fé. É o que fundamenta a vida da gente. É o que marca a nossa caminhada com o Senhor. Não é o que vemos. Não é o que sentimos. Não é o que pensamos. É o que o nosso coração inclinado a Deus, que incessantemente nos busca para termos experiências com Ele. Isso é fé. É tocar a eternidade. Aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Não é uma lembrança de algo que aconteceu no passado. Uma convivência amistosa com alguém que foi nosso colega. É uma vida vivida na perspectiva da eternidade. Mas Deus prova do seu amor para conosco. Romanos, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Fica de pé, meu queridão e minha queridona. Os pais podem buscar suas crianças calmamente.